desdobra a ternura, enlaçando os que sofrem, em liames de verdadeira fraternidade para o próprio bem e o de todos os outros. Liberta, libertando-te aquinhões, brindando-te paz e desarmando-te dos instrumentos perigosos do egoísmo, da violência e da rebeldia contra o mais. O dia e da hora da viagem ninguém sabe, disse Jesus, só o Pai. Vive valorizando cada momento como se ele te fosse o terminal da ramagem encetada, cujo compromisso do corpo tem um ponto final. Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer ao nosso Pai a oportunidade de estar mais uma vez cá nessa casa que nos apoia, que nos orienta. Pedir a esta espiritualidade que aqui se encontra viva, que nos inclua, que nos envolva nessa paz, nessa luz. Pedimos a sabedoria de nosso Mestre Jesus, para que nós possamos compreender as leis divinas que são para todos nós, que nós possamos nos envolver com o tema de hoje, para levarmos para o nosso dia a dia, para conseguirmos fazer escolhas melhores, menos equivocadas. Pedimos aos mentores espirituais desta casa que envolvam a nossa irmã Valéria, que veio trazer esse estudo para nós que estamos aqui em busca deste alimento. E pedimos a companhia do nosso Mestre Jesus e dos amigos desta casa. Que assim seja. Graças a Deus. O passador está aí. Tá. Gente, uma boa noite a todos, né? Eu sou Valéria, sou lá do Centro Espírita Musicalidade, no bairro de Olaria, né? Que faz parte do nosso conselho. E aí, hoje eu vim conversar com vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. A Aparecida nos leu aí os itens 5 a 8, sendo que o item 5 a 7 é o Espiritismo e o item 8 é a Aliança da Ciência e da Religião. E aí eu gosto de trazer sempre o texto. Por quê? Porque se a gente não conhece o texto, não conhece a obra, né? Então não vai valer de nada. E a gente não tem que ter medo nem do livro, nem da leitura, nem de nada. É para a direita e para a esquerda, é para baixo e para cima. É pro lado. É desse daqui. É. Agora eu descobri. Então, gente, nos itens 5, 6 e 7, ele vai falar sobre o Espiritismo, né? E o que ele fala para a gente sobre o Espiritismo? Eu marquei o texto, porque todos os textos que eu leio, eu marco. E ele fala uma coisa muito interessante. Allan Kardec bota assim, que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, de cara, ele já vem definindo uma função que é a da doutrina espírita, que é justamente mostrar, estudar e pesquisar essa relação entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado, o mundo material e o mundo espiritual. Então, ele veio para desvendar esse mistério do que tem depois da morte. Eu vou morrer mesmo? Vai acabar tudo? Não vai sobrar nadinha de nada? E, enquanto ciência, o Espiritismo, ele se dedica a essa pesquisa da relação entre os encarnados e os desencarnados. A morte não é o final. O espírito deixa o seu corpo e a vida continua. E a gente tem várias vidas sucessivas, após esta e antes desta. Né? Então, ele se propõe a trazer esse olhar sobre a nossa existência, sobre o fato da gente estar aqui, de onde a gente veio para onde a gente vai. E aí ele continua. Ele, no caso do Espiritismo, nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma
mistério, nesse sobrenatural, da gente achar que a coisa é, ai meu Deus, o que é sobrenatural? É o que está acima do natural, aquilo que a gente olha, se espanta e não encontra explicação para aquilo. Então, quando ele vem trazer essa pesquisa sobre a relação do mundo material com o mundo espiritual, organizar os ensinos dos espíritos, ele vem tirar a gente desse mar de ignorância de achar que as coisas são mágicas, né, ou sobrenaturais. Na realidade, tudo está na lei da natureza, ainda que a gente não conheça, ainda que a gente não saiba. Então ele continua lá ainda nesse item 5. É a essas relações que Cristo alude em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível. O que é ininteligível? Não foi compreensível, né? Ou falsamente interpretado. Sim, as pessoas entenderam de maneira errada. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. E Allan Kardec fala isso, que ele se propõe a desmistificar. Porque muitas coisas muitos ensinamentos do Cristo ficaram mal entendidos, mal interpretados. Parênteses, né? Aquilo que Jesus ensinou não ficou escrito. Foi uma coisa que ficou nas mentes, nos olhos e nos ouvidos de quem conviveu com ele. E toda aquela informação ela foi passada pela transmissão oral. Depois é que passou a ser escrita. E toda a transmissão oral, ela sofre modificações, porque ela é transmitida a partir do olhar de quem assistiu. Quem assistiu o jogo no final de semana, né, do Fluminense ganhar do Flamengo, todo mundo que estava lá, se for contar aquele fato, que é uma transmissão oral, vai narrar de um jeito. A Aparecida vai narrar de um jeito, ela vai narrar de outro, você vai narrar, cada um vai falar de um jeito. Porque você vai contar sobre o ponto de vista de quem olha. E até você escrever esse ponto de vista, né? Então, quando as pessoas falam assim, a Bíblia foi escrita por Deus. Não foi não, porque Deus não desceu, não pegou na caneta e não escreveu nada. Ela é um escrito que foi feito pelos homens, através do tempo. O Velho Testamento, desde a época de Moisés, aquilo que eles deixaram registrado, o Novo Testamento, com a ideia do Cristo, os evangelhos escritos muito tempo depois que Jesus já tinha voltado para a vida espiritual. E sob o olhar de quem escreve. Então, tem essas que foram as interpretações, fora as traduções, fora as modificações de acordo com a tradução, que pode alterar o sentido original do texto também, né? Então, quando ele diz que o Espiritismo vem lançar luz, é que várias coisas que Jesus falava, as pessoas não entenderam. Exemplo bem prático, né? Ninguém vai ao reino de Deus se não nascer de novo. Mas como é? Ainda pergunta o fariseu para Jesus, mas mestre, como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe, né? E aí ele disse, você tem que nascer da água do Espírito. O que ele está falando? Da sua renovação, da sua transformação. E como você faz essa renovação, essa transformação? Através das várias vidas sucessivas. Porém, aquele tempo de falar de reencarnação é meio complexo. Nem todo mundo tem condição de entender isso. Porque para que a gente compreenda certos conceitos e certas ideias, é necessário que a ciência caminhe, que a ciência traga conhecimentos que possam nos abrir os olhos e a mente para que a gente entenda aquela determinada coisa. Naquele tempo, a ciência era incipiente, rudimentar, praticamente não existia. Era tudo na base do achismo, na antiguidade. E assim foi. Vamos lá para o item 6. No item 6, ele vai falar dessa questão. Acabei de falar do Moisés. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. Moisés libertou o povo hebreu do cativeiro do Egito, foi para o deserto, em busca da terra prometida, e segundo a tradição, ele recebeu os 10 mandamentos, né? E escreveu. Em cima dos 10 mandamentos, ele trouxe a sua visão, a sua interpretação e criou as leis mosaicas, para obrigar a obedecer e cumprir o que estava lá nos 10 mandamentos. Então, veja bem, Moisés ele personificou o Antigo Testamento com
quando ele trouxe os 10 mandamentos, que é conhecido como as tábuas da lei. Então, ele é uma figura que trouxe um conteúdo, a palavra de Deus, e Deus único e tal. Bom, aí ele fala, a do Novo Testamento tem a do Cristo. Então, Jesus é a personificação do Novo Testamento, porque ele disse, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E quando ele falou isso, ele quis resgatar não as leis que Moisés criou, mas os 10 mandamentos. Não matarás, respeitarás vosso pai e vossa mãe, não cometerás adultério, não roubarás o teu próximo. Porque isso ficou esquecido. O adultério era punido como? Quem se lembra? Apedrejamento em praça pública. Porém, só as mulheres adúlteras eram apedrejadas, os homens adúlteros não eram. Mas no caso do técnico é igual para um lado e para o outro, o vento que venta lá, o vento cá, como é que é isso, né? E sabiamente o mestre falou assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Por que ele falou isso? Porque ele diz, o vento que venta lá, venta cá. Se acontece com as mulheres, acontece com os homens. Se você não tacar pedra nelas, você tem que tacar pedra em todo mundo, que faz a mesma coisa. Ou você taca em todo mundo, ou não taca em ninguém. Então, popularmente, é isso que ele queria dizer. Tanto é que o povo vestiu a carapuça até o pé, largou a pedrinha no chão e foi-se embora. Porque, como diz o popular, tinha culpa no cartório, né? Não estava santinho. E aí, como é que tu vai condenar o outro se você faz bom, faz pior? Como é que é isso? Mexeu com a consciência. Então, Moisés, ele personificou um pensamento que é o Velho Testamento, que deu origem a várias culturas religiosas que se baseiam no Velho Testamento, né? Jesus foi a personificação de resgatar os 10 mandamentos da lei de Deus e trouxe um código de ética, de boa convivência entre a gente. E ele vem falando do Espiritismo, que é diferente de Moisés, é diferente de Jesus, porque Moisés foi uma pessoa, Jesus foi outra. Mas o Espiritismo não. O Espiritismo foi um monte de espírito, não foi uma pessoa que trouxe o Espiritismo, que é o que ele fala aqui no texto. Ele diz lá, o Espiritismo é a terceira revelação de Deus, mas não tem a personificar nenhuma individualidade, ou seja, ninguém é o dono do Espiritismo. O pessoal fala, ontem até falei isso lá na reunião pública, que a gente tratou até lá, é o seguinte, se o Espiritismo é religião, e tem um texto do Allan Kardec na Revista Espírita que ele fala sobre o sentido de religião, e tem duas questões, né, que é abordada ali naquele texto. Então, veja bem, o Espiritismo ele não é do Kardec. Ele fala assim, eu sou kardecista. Não, você não é kardecista, você é espírita. Você é espírita e você estuda a doutrina dos espíritos. Por quê? A doutrina espírita, ela é o coletivo. Ela é o resultado dos ensinos que os espíritos trouxeram. Não foi só um, foi um monte. Foi um grupo de espíritos que trouxe através da mediunidade e Allan Kardec organizou todo esse conteúdo que formou a doutrina espírita. Então, aí você vai encontrar lá Mené, Pascoal, um monte de espíritos que se assim escrevem. E você também vai encontrar o pensamento de Allan Kardec, a conclusão daquelas ideias que os espíritos trouxeram, a análise que ele faz e a discussão que ele faz. Então, ela não é uma personificação de uma pessoa, como Jesus, como Moisés, como Maomé, que é fundador do islamismo. Não é uma pessoa que foi morrendo. Ela é o resultado do ensino coletivo dos espíritos, de um grupo, de uma equipe. E Allan Kardec fazia parte, só que ele era um membro encarnado, os outros eram desencarnados. Para quê? Para trazer para a gente essa noção de que a vida não se resume apenas e tão somente aqui. Que a vida vai além disso e muito além. Só que a gente não tem essa dimensão, essa noção. Principalmente quando a gente fica apegado às questões do dia a dia. As contas para pagar, os aborrecimentos de filho, marido, neto, sobrinho, e aluguel, conta do mercado, não sei o quê. Às vezes a gente fica muito envolvido com essas questões diárias que tomam conta do nosso pensamento, né? Um parente, um familiar doente que a gente tem que assistir, tem que cuidar, tem que estar ali, e aquilo nos ocupa a nossa mente, nos ocupa a nossa emoção. E às vezes a gente esquece, né? E se apega
joga no chão, não quer que o parente morra, quer que ele fique ali, mas vai ficar ali naquele sofrimento. Isso é bom, isso aqui precisa disso. Deus sabe o tanto que cada um precisa sofrer e o tanto que cada um precisa passar, não é, gente? E a gente esquece essas coisas, né? E a vida, ela vai além de tudo isso. E o Espiritismo, ele nos faz pensar sobre isso. Ele nos desperta para isso. Né? Então, fala lá, é o fruto do ensino. Não pelo homem, e sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Que multidão inumerável de intermediários? São os médios, aqueles que escreveram, através da psicografia, trouxeram as mensagens dos Espíritos. Né? É, de certa maneira, um ser coletivo, um conjunto, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Então, eles vieram tornar conhecido o mundo espiritual e a sorte que a gente vai encontrar lá, se a gente vai sofrer, se a gente não vai sofrer, se a gente vai estar bem ou não, de acordo com a nossa consciência, né? Tem um texto da Revista Espírita muito legal, que é do Uradar, que é um dos espíritos também que trouxeram do mundo espírita. Uradar, o que é o cura? Cura é um cargo da Igreja Católica, na Idade Média. É como se fosse um padre, um pároco da região, aliás, lá na França. E ele era o cura da cidade de Ar. Então ficou conhecido como Uradar. Porque naquele tempo, o seu nome era a sua posição, se você tinha alguma de destaque na sociedade, e a cidade a qual você pertencia, o seu lugar. Hoje em dia a gente tem nome e sobrenome, né? O nome do pai, o nome da mãe e tal. Mas naqueles tempos não estava assim, funcionava. O que contava era a sua origem, era o seu lugar. Aí perguntava, você é quem? Fulano? Fulano da onde? Então, o que te definia era o lugar de onde você vinha, qual era a sua origem, o nome da sua cidade. Né? Joana d'Arc, que também era de lá, e assim, as pessoas, o sobrenome era do lugar mesmo, da cidade que você habitava. Depois isso foi se modificando com o passar do tempo da história, né? Então era lá, e ele se dedicava aos pobres, a lenir a fome dos famintos, a levar comida, a levar consolo, a amenizar o sofrimento. Ele era dedicado a isso. E quando ele desencarna, ele, lá no plano espiritual, ele foi conhecer o espaço de sofrimento. Ele queria saber o que foi feito daquelas pessoas que ele tanto ajudou. E quando ele chegou num determinado local, ele encontrou aquelas pessoas que ainda sofriam. Mesmo o sofrimento que elas tinham ali na terra, de fome, de desalento, de desamparo, quando elas desencarnaram pela miséria da vida, elas se mantiveram assim, na vida espiritual, com aquela mesma sensação de fome, não que o espírito tenha fome, mas com aquela sensação de fome, de desalento, de desamparo, porque elas não sabiam nada do que tinha depois da morte. E aí elas continuaram pensando, imaginando naquela forma de vida que elas tinham aqui e reproduziam isso lá, né? E aí ele falava sobre isso. E isso, de uma certa forma, mexeu com ele, na época, né? Quando ele era encarnado e depois desencarnou. E ele procurou despertar aqueles espíritos para algo além da vida espiritual. Então, às vezes, a gente fica tão focado aqui que quando a gente desencarna, a gente nem sabe que desencarnou, pensa que ainda está aqui e pensa que ainda está agarrado nas coisas. Isso pode acontecer com uma pessoa, em qualquer situação da vida. Né? Então, vamos lá. Ela é o resultado do ensino coletivo, né? Desses seres que vivem no mundo espiritual, que cada um traz o seu produto. E ele fala sobre isso, o Uradar. E no item 7, ele vai concluir essa questão do espiritismo, né? Qual é a proposta do espiritismo? Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também diz, o espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, ou seja, vamos começar a se movimentar e mudar de atitude. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, né? No caso do espiritismo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros
para toda a gente o que foi dito, apenas sob forma alegórica, que é a questão do nascido de novo e outros, né? Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Então, quando Jesus falava que enviaria o Consolador prometido, segundo Kardec, né, os espíritos, é a doutrina espírita, trazida através desse coletivo de espíritos, do qual Allan Kardec fez parte desse grupo, para que a gente pudesse revisitar. Tanto é que Allan Kardec, quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não se ateve a questões que outras religiões dão valor. Ele se ateve às questões éticas, às questões de relacionamento, às questões de convivência, a questão da desencarnação, da morte, como você fica, a questão da família espiritual, da família corporal, a questão de você ser ganancioso, ser orgulhoso. Todo o Evangelho fala da ética, de como a gente está, através das parábolas, através das passagens. Quando a gente lê com calma e vai refletindo, a gente percebe isso, né? Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, veja bem, Jesus faz parte dessa equipe. Está lá no texto, Kardec diz isso claramente. Jesus também faz parte dessa equipe de espíritos que trouxe a doutrina espírita. No tempo que ele veio, ele organizou o seu colégio apostólico, né? Que estava ali aprendendo com ele. Dessa vez, ele não precisou encarnar, continuou na espiritualidade, mas com uma equipe de espíritos do qual Allan Kardec faz parte, só que ele veio encarnar para desenvolver essa missão. E aí, bom, qual é a proposta do Espiritismo? Lançar luz sobre as trevas, fazer com que a gente entenda essa relação do mundo material com o mundo espiritual. Ele não é a criação de uma mente, ele é o fruto coletivo dos espíritos. Então, a gente dizer que Kardec é o dono do Espiritismo não é. Mas o leigo vai achar que é. Por quê? O que é o leigo? É aquele que não sabe, aquele que não conhece, aquele que desconhece. Ainda falei para o pessoal ontem. A gente é espírita, a gente não é kardecista. Mas o DGM que vai para a sua porta e perguntar a sua religião, ele vai querer saber se você é um bandista, se você é católico, se você é candomblessista ou se você é kardecista. Mas o IBGE não está preocupado com a cultura religiosa, ele está preocupado com números. Ele quer saber quantas pessoas tem dentro do catolicismo, quantas pessoas tem dentro do evangelho, quantas pessoas tem na Umbanda, ele quer saber quantos tem. Porque isso vai gerar estatística, vai gerar um dado de análise e você vê o perfil da cultura religiosa daquela população, daquele cidadão, daquele país. Então o objetivo dele é quantificar. Por isso que ele vai botar esse termo lá para uma forma de... E também é por questão de preconceito, religioso, uma série de outras coisas aí que também leva esse tipo de coisa, né? Antigamente nossos companheiros não se podiam dizer que eram candomblé da Umbanda, porque era tudo tido como bruxo, místico, feiticeiro, e da por cima as pessoas podiam até ser presas por charlatanismo, né? Houve uma época em que todo mundo que se dizia espírita era perseguido. Os centros antigamente, quem é de 1930, 1940, estava no Novo, né? Todo o centro tinha que ter um caderninho na entrada, onde a gente anotava a presença das pessoas. Mas da onde que surgiu isso? Porque chegava a polícia, você tinha que dizer quantas pessoas foram, quantas não foram, eles queriam olhar para saber quem estava ali. Era uma loucura. Então, você tinha que ter toda uma lisura, toda uma descrição, então você ia literalmente preso por mistificação, charlatanismo e qualquer coisa que não valha, né? Então, tem que ter esse cuidado. E no item 7, que é um item só, aliás, 7 não, 8, ele vem falando sobre essa questão da aliança da ciência e da religião, que é o nosso último item e que também é muito interessante. Por quê? A religião e a ciência, elas se apartaram no caminho da história. Mas a proposta do Espiritismo é você encontrar um ponto comum. Por quê? A ciência precisa da religião e a religião precisa da ciência. Porque o objetivo da ciência é explicar as coisas que não são conhecidas. É pesquisar o desconhecido. E é
E as religiões, quando elas são boas, elas se baseiam nas leis naturais. Mas existem religiões que são fundadas no pensamento das pessoas, né? Mas vamos lá. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Então, o que a ciência vai trazer? As leis da natureza, que regem o universo, como as coisas funcionam, conhecimento e pesquisa científica. A religião, ela deve nos trazer a parte ética, de bom proceder, de honestidade, de caráter. Deve apelar. Tem um texto do Kardec que ele diz que toda boa religião, ela conduz ao bem, ao seu bem-estar emocional e psíquico e da coletividade. Ele sempre fala. Por quê? Porque existem os falsos cristos e os falsos profetas. Existem pessoas que se aproveitam da cultura religiosa para dominar o pensamento alheio, para subjugar as pessoas e para enriquecer de forma ilícita. Por quê? O caráter é humano. As pessoas podem ter um bom caráter ou um mau caráter. E as religiões, elas são formadas por pessoas bem intencionadas e mal intencionadas. E isso a gente encontra em qualquer lugar, não é privilégio de ninguém. Então você tanto pode usar aquela cultura para o benefício, como para o seu próprio benefício. E são duas coisas diferentes. E a gente tem que estar com a mente aberta para entender essa diferença, saber separar o joio do trigo. Senão a gente vai carimbar todo mundo como sendo ruim, e não é, né? Isso é perigoso. Então ele fala daí que a religião, ela se ocupa da parte moral. Tendo, então, essas leis, o mesmo princípio é que Deus não pode contradizer-se. Claro, Deus precisa de contradição, não, já deixou de ser Deus, né? Se fossem a negação uma da outra, ou seja, se a ciência se tornar a negação da religião e a religião for a negação da ciência, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Então, se uma nega a outra, alguém está certo e alguém está errado. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra, ou seja, não quer que a natureza seja destruída, não quer que as leis naturais sejam destruídas. Existem muitas leis na natureza que a gente desconhece. A gente conhece e a ciência pesquisou, entendeu e catalogou até agora. Ficou pegando como funciona as células, a dinâmica das células. Chegamos no genoma. Na década de 30 ninguém pensava em código genético. Hoje em dia todo mundo já sabe que é o código genético, você tem parte da mãe, parte do pai. A gente já sabe que no código genético você descobre doenças que geram a formação do feto, que vão dar uma porção de coisas. Ah, meu Deus, esse menino ficou doente de criar, foi o castigo de Deus. Nada disso. Vai lá fazer uma pesquisa do código genético que vem de geração para geração e você vai descobrir por causa daquela doença, aquele transtorno, aquilo tudo. Agora, se o espírito encarnou naquele código genético, ele precisa daquele aprendizado por alguma questão, por alguma situação. E a ciência, ela vem lançar luz nas trevas, vem desmistificar, vem tirar a gente da ignorância, que é o estado de desconhecimento. Então, vamos lá. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias, ou seja, achar que elas são incompatíveis, provém apenas de uma observação defeituosa, de um excesso de exclusivismo de um lado e do outro. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Ou seja, a religião achar que ela está certa. Mas o que fez a religião achar que estava certa? Gente, quem faz parte da religião? Os homens. Os homens. A religião, ela é formada por pessoas, por nós e pelas outras pessoas do mundo, de acordo com o entendimento que cada uma delas tem. E todos nós somos passíveis de orgulho, de vaidade, de prepotência, de uma série de coisas. E quando as pessoas descobrem que a cultura religiosa é uma forma de dominar, é uma forma de amedrontar, é uma forma de coagir o outro, fazer com que ele faça aquilo que você
faz a gente descobrir a engrenagem da vida para ser feliz, mas é a gente transformar a religião para atender os nossos interesses particulares e pessoais, né? Haverão falsos cristos e falsos profetas, aqueles que vão iludir e enganar as pessoas. Mas na medida em que você se aproveita disso, que o orgulho e a vaidade crescem, a cultura religiosa relegou as pessoas à ignorância, à falta de leitura, à falta de escrita, à falta de educação, porque Deus não quer que você saiba de nada. Na Idade Média, isso era desgraça. Os conhecimentos eram ocultos, faziam parte de uma casta que dominava. No momento em que isso é quebrado, as coisas vão se transformando. Aí a ciência foi relegada. Não queremos saber disso. Por quê? Porque é mais fácil manter os outros na ignorância. Então, você tem a separação da religião e da ciência. A ciência, por sua vez, os cientistas ficaram enfurecidos, porque diz, isso é doideira, porque não tem nada a ver com Deus. A realidade dos fatos é essa, pesquisa científica. Pior, quando as pesquisas científicas eram trazidas à luz, e os pobres cientistas eram queimados na fogueira que nem luz, né? Galileu Galilei e tantos outros, como primeiro, o povo achava que a Terra é o centro do universo. E aí de quem dissesse que era o contrário. O pobre coitado que falou que o centro era o Sol e que a Terra é alfa, tem que dizer que não era, teve que voltar lá para ser na fogueira. E tempos depois, teve o cisma da igreja, aquela brigalhada toda de movimento protestante, e aí não, o conhecimento mudou. Porque não se coloca a cadeira debaixo do alqueire. O conhecimento verdadeiro e útil, ele vem à tona sempre. Você pode querer esconder, tampar, não está de terra, mas uma hora ele vai ver a luz. E não vai dar para você tampar tudo. A verdade, ela sempre aparece. Porque ela corresponde à realidade, àquilo que é um fato, que você vê, você compreende, você está envolvido com aquilo. É diferente do ponto de vista. Porque o ponto de vista, por exemplo, ela pode ter a verdade dela, pode ter a verdade. O que é a verdade do nosso ponto de vista? É você achar o que você quiser achar. E aí não é. Somos livres pensadores, para a gente pensar o que a gente quiser. Mas daí o que você considera para a realidade, eu não falo mais de verdade. Depois desses últimos tempos eu falo de realidade. O que é real? É aquilo que existe, que não tem como fugir daquilo ali. Você pode não ter feito, você tem, mas é real. Então, da realidade não dá para você escapar. Você tem que encarar ela de uma hora ou de outra, né? Então, vamos lá. Aí ele fala sobre isso, né? Dessa incompatibilidade. Por quê? Porque, do ponto de vista, o próprio ser humano criou essa divergência entre ciência e religião. Quem é o cientista que quer ser torrado? Eu vou ter até a imagem, né, do cientista e do religioso para dar uma ilustração aqui no trabalho. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, ou seja, está na hora da gente entender a coisa, né? Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis imutáveis da matéria, as leis orgânicas e imutáveis da matéria, com duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão a concurso mútuo. Então ele está dizendo assim, que está na hora de terminar com esse distanciamento entre ciência e religião. Por que a ciência não pode entrar no campo da pesquisa do religioso? Por que você não vai estudar o que acontece? Né? Muitos cientistas estavam estudando. A mediunidade, quando ela traz para a gente os chamados fenômenos de efeitos físicos, né? Que é o arrastar dos movimentos, a aparição tangível dos espíritos, né? Que podem ser tanto vaporosas que você vê, como pode chegar a ponto. Como que isso acontece? Isso é matéria de estudo e de pesquisa científica, né? A parapsicologia é o ramo da ciência. Tenta entrar nesse ramo, mas a ciência, pelas suas questões ainda materialistas, ela é resistente a isso aí. Mas tem pesquisas na universidade, né? Na questão da prece. Por que a oração faz bem para uns, para outros?
E aí você tem uma razão de fundo que as pessoas dão, né? O bem-estar, a questão psicológica. Existem áreas do campo. O que é ciência? É pesquisar algo sobre alguma coisa. Então, existem pesquisas científicas que adentram dentro desse campo nas universidades. Mas ainda é uma coisa modesta, vai se ter, né? Não é generalizado. Mas tem esse caminho. Mas é um caminho, né? Vai demorar. Até a gente ter essa compreensão das leis naturais. Se existe isso é porque está na natureza. E se está na natureza, como eu não sei? Não sei porque ainda não foi pesquisado, não foi atestado e não foi descoberto. O que é descoberto? É uma coisa que já existe, que eu não sei que ela existe. E através da pesquisa científica eu vou lá e descubro isso. Isso é uma descoberta. Né? Então vamos lá. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então, o objetivo da ciência é por essas pesquisas todas. Por que o cara tem a chave de Cristo? Pesquisa. Vai cair na questão do fluido, vai cair na questão do pensamento, vai ter um curso de coisas que o Espiritismo já vem falando sobre isso. Vamos lá. Esse é o último. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se. Porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se rebeliam, de fato. Faltava porque encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Então, o Espiritismo ele se propõe a mexer nesse caldo que traz essa separação. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Então a gente nem conhece. Tem, acho que é o capítulo 2 lá no livro dos médios, que ele fala lá, até que é muito interessante. Ele diz assim, não é porque a ciência não descobriu, não é porque não é um conhecimento analisado, divulgado, que as coisas não existem. E existem muitas coisas que a gente não conhece e não sabe, né? Quando ele fala dos fenômenos da mediunidade. Uma vez comprovadas pela experiência, essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Então, a proposta do Espiritismo é você trazer uma lógica para a fé. É uma fé racional, não uma fé mágica. Não você ficar acreditando que Deus vai beneficiar você que você pediu para ele. Porque Deus vai fazer você que Deus beneficiar o porque o cara está morrendo lá na Ucrânia com bomba e vai salvar meu parente aqui que está. Por que isso? Porque Deus é esse, Deus faz muita diferença. Porque ele levou a quentinha para o morador de Deus. Pois é, aí É a barganha, né? é o nosso ponto de vista, é como a gente entende Deus, mas não é que Deus é, que é uma outra coisa que a gente ainda vai, como diria minha avó, vai comer muito feijão com arroz para entender Deus nessa história e a lógica divina. A gente tem o nosso ponto de vista. E aí você vai achar que Deus te protege, que você tem livrado, que você... Não, você tem o seu merecimento da sua ação do bem. Mas ninguém está imune de nada. E tudo que nos acontece é para testar se a gente vai ficar equilibrado, se a gente vai ter maturidade para lidar com aquilo ali, ou se a gente vai se descabelar, vai praguejar, vai dizer que Deus não me ajudou, Deus vai ficar de mão com Deus, vai dar as costas para ele, mas é materialista. Esse é que é o negócio. E as dificuldades, elas são desafios. Desafios à nossa capacidade de suportar, de pensar, de analisar, de encontrar uma saída, de não desistir, de ficar firme. E quando a gente dá essa resposta para a vida, a gente amadurece no caminho de Deus. E a gente consegue ficar inteiro, sair melhor do que quando a gente entrou numa situação e ainda pode estender a mão para o outro que está lá desesperado.
como em tudo, há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral, é verdade. Tem gente que não quer ir, tem gente que fica. Mas o progresso também vai te arrastar. Ou você vai de consciência ou você vai na onda, né? Que as esmaga se tentarem resistir, em vez de o acompanharem. Pois é, as coisas vão acontecer. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida humana. Então, já tem mais de 18 séculos, os espíritos estavam lá pensando, elaborando, esperando a gente amadurecer mentalmente, minimamente, para entender todo esse ensinamento que eles trouxeram e que Kardec organizou. E ainda assim a gente entende tudo. E ainda assim a gente não está aberto para olhar, para raciocinar, para entender e para amadurecer essas coisas, né? Faz cessão de prever as consequências, acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, sim, porque a vida vai continuar, mesmo a gente não ficando, não? As quais ninguém terá força para se impor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, a lei do progresso, né? A lei do progresso é a lei divina, ela vai fazer a gente caminhar. A gente pode dizer, não quero, não vou, tá legal. Vou dar um exemplo bem prático. Desmatamento. Vamos desmatar, porque esse negócio aqui de floresta, tem um monte de gado, um monte de solo, um monte disso, daquilo. Mas o conhecimento científico já sabe que se você desmata, você faz secar as fontes, você diminui as nascentes, você reduz o volume do rio, e aí você vai gerar seca, você vai gerar falta de chuva, e aí aquele teu gado vai morrer seco, a descer lá no pasto. A sua soja vai secar e não vai para frente, porque faltou inteligência. A sua inteligência não está pensando no orgulho de Deus, no tanto de commodities que você vai ganhar, no tanto que a tua conta bancária, você vai viajar, vai para Miami, vai para Bahamas, não sei o que, tua mente está lá. Tá legal, acorda, se liga na realidade, vem cá, vai chegar a chuva de como é? Porque a gente está num desequilíbrio no planeta. E aí isso vem. E quando vem, vem. E aí a gente tem que. Uma coisa é a pessoa que, por desconhecimento do estado de ignorância, cria uma situação que ela mesmo vai responder para Deus. Tu joga lixo no rio, você desmata na encosta, mora na encosta, o que acontece com a chuva? O rio vai enchendo, vai querer lixo na tua casa e a encosta desabar e vai ficar lá soterrado. Essa é que é. E isso vai acontecer até quando? Até a gente aprender que não temos que fazer isso. Até o governo entender que tem que ter leis para as pessoas que ainda não entenderam isso e dar condição de trabalho, moradia decente, de modo que ninguém precise morar na encosta e aquele encosta não tem que cair, de modo que ela fique totalmente reflorestada para poder a gente ter um clima mais ameno, um ciclo de chuva normal e ter tudo que é bom para uma vida social decente. Até a gente entender esse negócio, vai levar um bocado de tempo, vai encher muito, vai cair da chuva, a gente vai passar por um terreno, então, até a gente entender, não só a população compreender isso, como quem está no poder público também. Porque quem está no poder público é eleito pela população. Então, se você escolhe uma pessoa pensando no teu pirão e não pensando no pirão do vizinho, a gente vai estar sujeito a chuvas e trovoadas e todas as intempéries do caminho. Mas por que a gente elege alguém pensando no nosso pirão? Porque a gente é egoísta, porque a gente só pensa na gente, a gente só pensa no nosso umbigo. A gente pensa que, ó, vou estar falando que vai me dar uma grana, não dá um salário, não precisa trabalhar, não tem dinheiro no bolso. Mas a vida não é assim, né? E aí vem a marcha do progresso e vai levar a gente de rastros, porque a gente está aqui para contribuir. E a proposta da cultura religiosa é despertar esse lado ético do ser humano, despertar esse lado de respeito a si e respeito à coletividade, de buscar o conhecimento para o seu esclarecimento e para a harmonia da vida social. A gente não pensar tão somente no nosso umbigo ou no nosso pirão, mas também pensar no coletivo.
lembrando sempre, terça-feira, todas as terças-feiras, 2h30 da tarde, nós temos palestra. E também nas terças às 7h30 da noite. Temos o estudo às quintas-feiras às 7h30. E temos a evangelização infantil no sábado, que começa às 9h, que vai até às 11h. 11h30 nós temos um grupo de estudos, o Livro dos Espíritos, que está até bem no começo, quem quiser participar, que é de 11h30 até meio-dia. E meio-dia começa a nossa mocidade espírita. Então, sábado aqui é super animado, gente. Então, sábado animadíssimo. Venha participar, né? Após a nossa prece, os trabalhadores do passe vão chegar até vocês. Quem quiser receber o passe, fique à vontade. Quem não quiser também receber, fique à vontade, dizer o trabalhador que não deseja. E depois nós temos uma água magnetizada ali na nossa recepção. E não podemos esquecer que no dia 26 de abril nós vamos comemorar o aniversário do Genlar, 38 anos, e que nós vamos ter uma palestra comemorativa às 7h30 da noite com o Tiago Brito, que é da Rádio Rio de Janeiro, e o tema é os princípios da doutrina. A gente, ter assim um conhecimento, festejar com um bolinho, comemorar bastante a nossa casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, não é verdade? Então agora vamos deixar-nos envolver, por esta energia que se fez no ambiente. E essa energia, essa luz, para que possamos levá-la para os nossos lares, para o nosso trabalho, para a nossa vizinhança, para os nossos amigos, aqueles que nós vamos ter durante a semana até a próxima terça-feira. Possamos deixar-nos envolver por essas palavras que foram ditas, por essa energia que se fez, para que possamos termos uma semana, uma continuidade de semana com muita fraternidade, muita paz, muito amor, muito discernimento, palavras amigas, acolhedoras para todos aqueles que chegarem até nós. Possamos mostrar-nos a todos nós o que a doutrina espírita nos ensina todas as vezes que estamos aqui. Que a paz de nosso Senhor esteja presente em cada um de nós e Pai esteja sempre conosco. Graças a Deus.